Salve, salve! Olha, os assuntos que eu trato aqui são muito variados e às vezes eu volto em muitos assuntos também que é importante. A pedagogia tem um princípio na pedagogia que o aprendizado precisa haver nele a lei da repetição. Eu não repito o assunto, mas eu mostro uma nova face, né? Um novo lado. Uma moeda tem dois lados. Eu sempre mostro um outro lado da moeda. E hoje eu quero falar de novo de casamento. E eu quero mostrar aqui alguns modelos da natureza do casamento e mostrar, né, o que que a Bíblia diz, mostrar o que que a Igreja Católica diz, né? Eu quero mostrar, por exemplo, três modelos. Então vamos lá, né? Definição de modelo. O casamento para a Igreja Católica é um sacramento. Para os advogados, o casamento é um contrato. E para Deus, o casamento é um pacto, é uma aliança. Então vamos lá, casamento como sacramento. A Igreja Católica diz que, como sacramento, o casamento dispensa graça. Para eles, o casamento, você casando, né, eles têm alguns sacramentos, 7 sacramentos. Quando você faz aquilo, você pode ser salvo por praticar aquilo. Isso não é verdade, tá? Quem salva é Jesus, você tem que aceitar Jesus para ir para o céu. Mas aí, por que que eles não aceitam o divórcio? Quando um casamento não vai bem, eles arrumam um jeito, uma cláusula, para dizer que aquele casamento não aconteceu, sendo que quando há sexo ou a mulher, houve casamento, tá? Então, eles dizem que eles anulam o casamento e a pessoa pode ter um outro casamento. Sendo que também é outra mentira, porque quando você deita com uma mulher, a Bíblia diz que você faz um corpo com ela. E se o indivíduo é casado, aí ele faz um triângulo amoroso, que é um outro perigo, né? Que sempre acaba em desgraça, sempre acaba em morte. Então, para a Igreja Católica, o casamento é um sacramento. Para o advogado, o casamento é um contrato. É um casamento como contrato bilateral, né? Formado, mantido e dissolvido voluntariamente por dois indivíduos, que é uma outra aberração, né? Ah, não, é uma questão jurídica, né? É um contrato e tal. Então, eles pensam nisso, né? E aliança? Aliança é um casamento como um vínculo sagrado entre um homem e uma mulher instituído por Deus e firmado diante dele. Por exemplo, aquela frase não é brincadeira. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Quando Deus destruiu o mundo no dilúvio, Deus colocou uma aliança, um arco, o chamado aí, o nome na Bíblia é arco, e pegaram uma expressão lá, né, da mitologia íris, e ficou um nome como um arco-íris. Todas as vezes que chove, aparece o arco, chamado de arco-íris. Por quê? Deus está dizendo que todas as vezes que você visse o arco-íris, você ia entender que Deus não vai destruir mais a terra com água, como destruiu no dilúvio, que choveram 40 dias e 40 noites. Olha, quais são as bases desse alicerce? Por exemplo, quando uma pessoa pensa em casamento como sacramento, ele pensa isso é uma lei eclesiástica. A sua origem foi com Agostinho, né, Santo Agostinho, no Concílio de Trento de 1545 a 1563. A lei civil, o casamento contratual, vem dos tribunais eclesiásticos medievais e pensamento iluminista do século XVIII. Essa questão do pacto está em Gênesis 2, né? A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então é o seguinte, como casamento, como aliança, é inseparável. É inseparável. Então, né, nós temos que nos ajustar. Houve pecado? Houve, vai lá, perdoa e tal. Houve alguma, não, ela adulterou contra o homem, houve uma quebra, sim. Tá, se houve essa quebra, então Deus permite separar-se. Mas ele não permite um novo casamento. O que é melhor, então? Perdoar ou ficar sem casar a vida toda? No seu instinto, você conseguiria viver sem ter um relacionamento? De carne com carne? De emoções com emoções? Isso está escrito também, viu? Provérbios 2, 16, 17, Malaquias 12, 14, ou entre outras analogias e alusões bíblicas. Então, casamento é aliança.
e com uma aliança inquebrável, tá? Aconteceu um fato lá no livro de Josué muito interessante. Josué estava rasgando com tudo, né? Conquistando terra, matando o povo e tal. E alguns reis souberam disso e eles se vestiram de mendigos, foram lá, pediram asilo, fizeram um pacto que nunca seria destruído. Quando Josué foi conquistar aquelas terras, eles apareceram: nós somos os reis que estávamos vestidos de mendigo, ele não pode matar aquele povo. Depois o Saul, zeloso, mandou matar parte desses povos. E aí houve uma praga no povo de Israel. E aí Deus mandou que o profeta separasse parentes e parentes do rei Saul, e eles foram mortos, porque eles estavam querendo quebrar uma aliança que é inquebrável. Gente, casamento é coisa muito séria. Nietzsche diz que ninguém deveria casar antes dos 30 anos de idade. Os homens da Bíblia, o José casou com 30 anos, o Moisés casou-se com mais de 40 anos, o Isaac casou-se com 40 anos. Casamento não é assunto para criança. Casamento não é assunto para quem não tem juízo. Casamento é coisa de seriedade. E outra coisa, eu vou continuar falando. Eu serei um Jeremias. Tudo bem, ninguém me ouve, meu canal não vai para frente, porque os assuntos que eu falo a verdade. Quando os alunos me arguem em sala de aula, eu digo: olha, você faz da vida o que você quiser, porque ele já está com a vida toda desregrada. Mas você quer saber realmente o que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, mais isso, mais isso. Por exemplo, o sexo. Não é uma atividade para o solteiro. Não é uma atividade para o solteiro. É um privilégio para quem casou-se. Eu gosto muito daquela frase do Jamie Kemp, né? Quando ele falou da pessoa não ter sexo quando é namorado, quando é noivo e tal, esperar o dia do casamento. Ele diz que a virgindade da mulher é um presente a mais que Deus dá para o casal. Gente, ou nós vamos melhorar a nossa sociedade, ou vamos acabar de sucumbi-la, ou vamos destruir tudo. Mas Deus precisa manter ainda homens e mulheres que ainda volte para a sua palavra, que ainda fale da integridade de Deus e o que Ele quer para o homem e o melhor para o homem. Beijo no coração.